evitar ser macumbado? Eu não tenho texto nenhum aqui, tá? Eu não tenho texto nenhum. Eu tenho aqui o meu celular, tem uma sorda e um café. Vamos tomar café? Hã? Mas, em primeiro lugar, para você não ser atingido por feitiço, macumba, oração contrária, que todo povo tem sua macumba, todo povo tem sua oração contrária, é primeiro acreditar em Deus. Acreditar em Deus. Você não pode temer. O medo, né, faz você ficar fraco para feitiço. Você está entendendo? Senhor, meu gatinho, ele é tão sabido. Então, assim, em primeiro lugar, você tem que orar a Deus e acreditar, né, em Deus, para que nenhum feitiço te pegue. Segundo lugar, é que você se proteja. 2. Se proteger. O segundo passo, né? Se proteger. Ou seja, não vacilar. Não contar a sua felicidade, nem o que você tem de bom para todo mundo. Porque quando estamos satisfeitos, somos felizes, né? Nós queremos contar para todo mundo. Você tem um carro bom, você quer contar para todo mundo. Aí o carro quebra. Você está entendendo? A inveja é muito grande. Então, 70%, 80% dos feitiços, macumba, como você queira falar, vem da inveja. E às vezes é feito por alguém que tem algum contato seu. Então, evite mostrar suas qualidades ou seus defeitos. Se você mostrar seus defeitos, eles vão pegar no defeito. Se você mostrar suas qualidades, eles vão ficar com raiva. Então, é incrível. Por causa de se multiplicar o pecado, o amor de muitos esfria. Então, às vezes, a gente tem que ser frio. Ter medo abre a alma. Então, você tem que ter um certo receio, mas não ter pavor. Se você tiver pavor, aí pega. Tem doenças que pegam só no medo. Macumba também. Então, primeiro, acreditar em Deus. Não ter medo. Segundo, se proteger. Como? Se proteger terceiro, né? Sutil, ser sutil. Sou sutil. Você tem que ser sutil nos seus atos. Se você tem um namorado bom, gostoso, não saia dizendo. Hoje até a pessoa do banheiro fazendo cocô, ela quer tirar uma selfie fazendo cocô, e ela quer botar no Face, ela quer jogar no YouTube, ela quer tirar foto da fezes e dizer, olha que cocô bonito que eu coloquei. A turma hoje está desesperada para ser artista. Bem, você pode ser artista, você pode ser o youtuber, né, que é um equipamento muito bom, mas não exponha a sua parte íntima, da sua família, da sua casa, nem no Face, nem no Instagram. Procure ser sutil. Terceiro, vamos lá, sutil. Terceiro, vai anotando aí, tá? Orar todo dia de manhã. Nesta oração, você tem que abençoar o dia, pedir a Deus que te guie pelo bem e te afaste do mal, e que nesse dia aconteça coisas boas que durem a vida inteira, e que Deus nos guie pela águas tranquilas e nos afaste de gente ruim. E toda macumba, o feitiço feito contra mim, volte para quem fez. Você tem que dizer isso. E orar o Salmo 91 ou o Salmo 23. Então, não saia de casa sem orar, porque não sabe o mal que pode estar na esquina te esperando. Tá? Então, não saia de casa sem orar. Vamos lá, quarto. É como se proteger das macumbas. O outro vídeo que eu posso fazer amanhã, que é domingo, é como quebrar as macumbas. Aqui é como você se proteger, tá? Evitar comer em todo canto. Evitar comer em todo canto.
Evitar comer em todo canto. Evitar presentes. Evitar aqueles presentes duvidosos que as pessoas dão. Tá entendendo? Lembre daquela bruxa que encantou a Branca de Neve? Aquilo é uma macumba. Branca de Neve, eu trouxe para você uma maçã muito deliciosa, né? E a Branca de Neve comeu e se lascou. Aquilo era uma macumba, uma mamá. Virgem Maria, se benze menino do céu. Se benze menino do céu. Então, evitar comer, evitar presentes. Se você receber um presente duvidoso, não use, jogue fora. Se receber comida, diga que está em regime. Se a comida foi de uma pessoa boa, coma. Você vai estar comendo a energia dela. Se a comida for de uma pessoa ruim, invente um problema e não coma. Tá? A Branca de Neve foi uma lenda. Mas eu não estou falando para você que às vezes as lendas nos ensinam as coisas. Eu contei ontem a mulher que comeu uma feijoada macumbada e passou 7 meses louca. Quem que se lembra aí? Isso é fantasia? Pode procurar aí no YouTube, no nosso canal, que você vai ver a voz dela dizendo. Não sou eu que estou falando. É ela mesmo que diz. Ela só voltou a cabeça dela quando um anjo apareceu para ela na janela. Então, às vezes, a ficção imita a realidade e a realidade imita a ficção. A Branca de Neve foi macumbada. Aquela menina que se picou numa roca, ou seja, ali era uma maldição. A Bela e a Fera é a história de uma maldição. A fera foi amaldiçoada. Quem é que ia apaixonar por um cara tão feio? Só o amor podia libertar ele. Aquelas histórias da carochinha tem algum fundo de vever, dadá, dedé. Macumba feita com esperma, cocô, xixi, sebo, cabelo, saliva. Tem deixado muita gente doida. Tem até exorcista que não bebe água nem come na casa de ninguém. A mulher vai no banheiro, passa o dedo e dando dentro da água e reza 2 Pai Nosso. E aí? Entendeu como é a coisa? Que acreditar, acredita. Mas evite. A gente tem que saber. Evitar comer em lugares duvidosos. Né? Evitar comer em lugares duvidosos e de pessoas duvidosas. Até fato que eu já acompanhei umas 5 mulheres. E essas 5 mulheres contaram para mim que abortaram toda vez que comia comida da sogra. Quando ela estava grávida, ela avisava para o marido avisava para a mãe trazia um bolinho, ela comia e... Com isso ela não teve filhos. Ela teve uns 5 abortos. Ela só veio se ligar quando ela viu a sequência. Quando ela estava grávida, a sogra fazia um bolinho, trazia para ela comia e abortava. O que essa velha botava nesse bolo? Só Deus sabe. Pode acusar? Não pode acusar. Porque não tem como comprovar, nada está comprovado. Você está entendendo? A ficção nos revela muita verdade, sim. Então vamos lá. Eu abortei com comida de sogra, mesmo sem contar para ninguém que eu estava grávida. Tá vendo aí, ó? A gente tá ao vivo e a mulher tá comentando aí, ó, tá vendo? Mulher liga, várias, não sei uma não, pastor. Eu tava grávida, eu tava tão feliz. A minha sogra passou a mão na minha barriga e eu abortei. Que a sogra não queria que o filho tivesse filho. Ela não queria neto, para você ver como é que as pessoas são. Tem sogra que faz macumba para a nora não engravidar. Até os dias de hoje a gente está batalhando com meu amigo, que ela a sogra ora para o filho não ter filho e não tem, parece que não está fechado. Mas Deus abre. Então, comida imacumbada, reza. Então, se um dia você ficar grávida do seu marido, fica na tua, velho. Se o seu marido for menino, tem homem que tudo que sabe conta. Né? E a mãe é daquela que voa na vassoura. Então, fica na tua. Deus não sabe? Então, não comer comida em todo canto.
A comida na casa dos outros, você tem que olhar para os outros. Quem é essa pessoa que você está comendo na casa dela? Se for uma pessoa boa, glória a Deus. Não é questão de higiene, não. Isso é um mínimo. O que pode parecer nojento para você, pode não parecer nojento para o outro. É questão de feitiço mesmo, de energia mesmo. Outra coisa, pronto, vamos lá. Eu estava em qual? Estava em quarto, quinto, deixa eu ver aqui que eu estava. Estava em quarto, né? Então, quinto. Fazer algum ritual. Aí onde está. Se você é uma pessoa de destaque, um vereador, um negociante, um empresário, um jogador de futebol, você tem que se proteger. E como é que a gente se protege de um mal espiritual? Com um bem espiritual. Como é que a gente se protege de uma mulher? Com outra mulher. Como é que a gente se protege com um homem? De um homem, com outro homem. Né? É como uma mulher que o marido não aceitava o final do relacionamento e era muito violento. Então ela casou com um policial que ele andava com 2 revólveres, um na bunda, outro na virilha. O cara nunca nem apareceu perto. Aí o cara, deixa ele aparecer perto aqui que eu já estou aqui engatilhado para nós conversar. Aí quando ele soube, aí ele... Quer dizer, o remédio para um homem é outro. O remédio para uma mulher é outra. Um amaldiçoa, outro abençoa. Você está entendendo? O remédio para um bruxo é um outro, que conhece das bruxarias. E outra coisa, você tem que ter um sacerdote, você tem que ter alguém que você esteja ligado a essa pessoa, mesmo que ela nem saiba que você exista. Eu tenho ligações que a pessoa não sabe nem que eu existo. Mas como é que você se liga? Oferta, dízimo, carta, voto. Custa você fazer uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, uma vez a cada 3 meses, um ritual? Custa. Pois não faça, fica na tua. Né? Porque a pessoa quer tudo de graça. Lembre-se que para Deus, uma vela vale igual a 100. Deus não vai contar as velas que você dá para Ele. Deus vai contar a que você acende para Ele com alegria, dizia minha mãe. Pastor, mamãe, acendi 5 velas, mas veio uma pessoa rica e acendeu 200. Para Deus é a mesma vela, a mesma luz. Entendeu? Pode ter acendido 200, pode ter acendido 5. Mas você acendeu, eu só tenho dinheiro para 5 velas, que velha é caro. Então, mas você não acendeu com alegria? Pronto, essa luz das 5, Deus vai ver como a luz das 200. Deus não despreza de 200, não. Mas Deus também não despreza o que fez o máximo dele. O que Chiquinho podia era comprar 5 velas. Então, a oferta da viúva. Então, assim, enquanto um bruxo vai e mata 3, 4 boi, eu conheço um que mata um boi selvado por mês. Isso há 40, 50 anos que ele faz isso. Toda a família dele é rica. Eu não estou dizendo que é bruxo, eu estou dizendo que ele faz um pacto. Ele tem um chefe lá, que todo mês na empresa dele, ele mata um boi selvado. Um boi selvado é o quê? Quase 1.000 quilos, né? Chama os empregados tudinho, faz um churrasco, dá cana para todo mundo, cachaça, cerveja. Só que o cara de quem é esse cara de roupa branca? Esse cara de roupa branca é um espiritualista. Aí a turma sabe que ele tem um pacto. Quando a turma não vai para o churrasco dele, ele mata o boi e distribui a carne aí. Aí ele podre de rico. Tá velhinho, os filhos ricos, os netos ricos, as filhas casadas com gente mais rica. Com quem ele fez o pacto? Eu não sei, não quero saber, é a coisa dele. Eu estou dizendo que às vezes a gente tem pena. E quem tem pena, não faça. Aquilo que não é feito por fé, não faça. Se você for dar uma oferta e der com pena, não dê. Agora, se você for dar R$1 e for dar de alegria, dê. Aí Deus recebe. Mas, pastor, eu vou dar R$1.000, mas com pena. Pois não dê. Deus não gosta de beijo falso. Ou você faz com vontade, ou não faça. Por isso que muita gente não tem sorte com pacto com Deus. Enquanto o cara oferece 1.000 galinhas para Deus, o crente oferece um ovo. E com pena. Aí Deus não aceita. Então assim, faça um ritual, né? Arruma um sacerdote. Eu sou sacerdote de muita gente. Todo mês eu faço muitos rituais. Aí tem o voto da aliança bendita para quebrar maldições de macumba.
Tem o ritual da Bencumba, que eu faço há mais de 20 anos, né? Que é um contra-ritual para quebrar macumba. E tem um ritual de proteção, que é feito no dia do comércio, que é feito no dia do aniversário da pessoa. E são técnicas de rituais que faz você se proteger da inveja. Quando a pessoa for invejar, ela se lasca. Quando a pessoa for macumbar, a macumba volta. E quando volta, o cara que fez já percebe que o cara está com o corpo fechado, né? Então, assim, existem rituais, orações, principalmente evangélico, tem que saber que você não é corpo fechado não, tá? Tem evangélico cagando aí, a macumba pegando no centro, e o cara dá o tiro no pé, né? Então, assim, para você evitar, a gente está falando macumba, mas maldições também, veja aí no nosso canal como evitar maldições, é um pacto, é um voto que evita. Mas a macumba, você tem que ter uma certa proteção espiritual. E nessa proteção espiritual envolve um sacerdote, envolve anjos. Você acha que Abraão fez pacto com anjos? Para quê? Ele não era o pai da fé? Por que ele não fez pacto direto com Deus? Né? Então, assim, no aniversário, tem aí rituais do dia do aniversário, ensino cada coisa bonita, coisas que ninguém sabe. Rituais do dia do aniversário, né? No aniversário do casamento, aí a pessoa faz uma promessa. Eu dou uma cesta básica, eu envio lá para o pastor Joilson uma cesta básica, eu mando uma carta. Isso pode proteger você das invejas e das macumbas. Aí você oferece ao anjo. Entendeu? Pastor, mandei minha carta para o Senhor, deve chegar semana que vem. Amém. Em nome de Jesus, segunda ou terça eu pego ela, para a gente continuar levando para o monte. Felizmente a palavra de maldição do meu pai tem atingido a minha vida, mas ele não é um homem mau, o que me deixa mais triste. A maioria das maldições são dadas por pessoas boas. O demônio catuca a língua da pessoa, então a pessoa senta no mar. Então, para você evitar feitiço, a gente já vai em qual passo? Para você evitar feitiço, faça esses passos, proteja o seu comércio, né? Como é que Jacó se protegeu? No dízimo, na oferta, na oferenda. Oferece a Deus, faz alguma coisa para Deus, né? Acompanhamos vários empresários e às vezes todo mundo passa momentos difíceis, mas a macumba é terrível, mas Deus avisa, tá? Deus avisa, é porque a gente às vezes fica sem saber o que é, né? A mulher sonhou com um homem entrando de ré na casa dela e subindo as escadas de ré. Era o quê? Era um demônio de atraso, problemas na empresa, entendeu? Então ele veio de fora, ele não estava dentro, então ele veio de fora, ou ele veio de alguém da família, alguém enviou algum espírito. E esses espíritos que andam de ré são espíritos de atraso, de desvaneio, de falência. Olha, então um sonho desse, você pode, eu vou fazer uma bencumba, vou fazer que é o contrário de macumba, é a bencumba, né? Eu vou fazer uma cesta básica, vou mandar para o senhor ajeita aí, meu nome é tal, meu comércio é tal. No mínimo ore, porque é sério. Às vezes diz, não, sonhei com um homem entrando de ré na minha casa. Ou no comércio. É a macumba sendo avisada. Eu estou falando um caso real, tá? Outro sonhou com um tapuru furando o chão do comércio dele. O que é isso? É um espírito. O espírito está avisando. Tapuru, espírito de falência. Ele faliu, saiu da minha cidade e foi para outra cidade. Aí lá na outra cidade ele cresceu, né? E esse espírito pode ser mandado por crente, católico, evangélico. Não pensa assim, crente não gosta disso. Não, o feitiço acontece em toda a religião, tá? É só a pessoa saber e querer. O feitiço é oração contrária. Então, você deve gerar uma data, na data de aniversário do seu comércio, em uma data você fazer um tipo de um ritual, uma caridade, mas tem que ter um sacerdote no meio. Tem que ter um sacerdote, no mínimo um sacerdote tem que ter algum contato, no mínimo uma vez por ano,
Lembre-se que todo ritual tem um tempo de validade. Todo ritual tem um tempo de validade, né? E às vezes o sacerdote, às vezes, não precisa nem saber. Mas no momento que você tem algum elo de ligação, uma carta, uma oferta, alguma coisa com ele, você faz parte, o anjo do sacerdote vai saber e vai te proteger. Sexto, ter um mascote. Escreva aí, sexto. Eu vou desafiar vocês para vocês escreverem os 7 passos, né? Mas, cocó, teté. O que é um mascote? É o que corta o mal. A Companhia das Índias Ocidentais, que eram dos... a Companhia das Índias era da Inglaterra. E a Companhia das Índias Ocidentais era da Holanda. Eram dois exércitos, 2 marinhas muito fortes. Mas ninguém saía sem ter um animal dentro do navio, chamado mascote. Às vezes a pessoa levava 5, porque se um morresse, tinha um outro. Que eles acreditavam que os animais morriam avisando que tem um demônio ali, que tem uma coisa ali, tem um mal. A pessoa que acreditar tem que ter um mascote. Pode ser um passarinho, pode ser um gato. Miau, miau, miau. O mascote é aquele animal que você vai beneficiar ele, vai dar o melhor para ele. E quando ele morrer, você não vai chorar, você enterra, não vai jogar no lixo e pega outro. O mascote vem dos judeus. Os judeus tinham o cordeiro como mascote. E o mascote vem de Adão e Eva. O animal de estimação de Adão e Eva não era um gato, era o cordeiro. Então, existe uma ligação entre você e os animais. Pastor, eu sou um fazendeiro. Tudo bem, existe uma ligação entre você e todos os animais que você tem. Mas você tem que ter um que viva como um rei. Aí esse será o mascote. Por exemplo, você tem uma fazenda, você tem 30, 50, 80 cabeças de vaca, mas tem que ter uma vaca separada das demais. Essa vaca é a mascote. Onde você vai conversar com ela. Bom dia, dona vaca, tudo bem? Como é que vai ser esse peito? Dá um capizinho com ela, tal. Aí era um elo de ligação. E isso evita feitiço. O animal de estimação. Lembre-se que o povo de Israel se protegia através de animais, chamado bode Azazel e o bode sacrificial. E a pomba também, né? E os antigos protegiam o casamento, guardando animal durante o noivado inteiro, para quando fosse no casamento, esse animal era sacrificado para o casamento. O sacerdote é uma ponte de ligação material e o mundo espiritual. Sim, o seu sacerdote, ele tem tipo assim, ele é um tipo de portal e um tipo de mascote. O sacerdote é um mascote. O mascote também pode ser aquele velhinho, aquela velhinha, aquele pastor. Quase eu não falo com aquele pastor, mas ele pode ser um mascote seu. O sacerdote seria um mascote espiritual. Mas você pode ter também um mascote mamá material. Um coelhinho, né? Um passarinho, né? E esse mascote mamá, ele vai te proteger espiritualmente, tá? Veja aí, mistério do mascote. Eu passo 1 hora falando Bíblia, história, cultura, né? Até o fim dos anos 90, ninguém falava sobre a oração contrária, mas agora é a coisa mais normal. Oração que, em vez de ajudar, prejudica. Comenta Carmen. Mas a Bíblia é muito antiga. Quem foi na Bíblia que ia fazer a oração contrária contra Israel? Que ia fazer uma macumba contra Israel? Quem era? Quem era na Bíblia que Deus ia matar ele através do anjo Miguel, porque ele ia fazer a oração contrária contra Israel? Nada é novo sobre a face da terra. Sempre houve oração contrária. É porque antigamente a turma não acordava. Balaão, você vai orar, você pede para um pastor orar, aí o pastor, Senhor, que o Senhor proteja essa mulher, que guie, pronto. Mas tem pastor que fica, que Deus pese a mão, que Deus mate, coloca uma doença, que Deus ajeite, vai cair na mão de Jeová, Deus vai tratar com essa pessoa. Isso é oração contrária. Deus vai tratar com esse casal de namorado que está indo para o motel calango, esse casal que está em pecado, olha Deus tratando, olha Deus lascando, olha Deus abrindo a cova. Isso é oração contrária.
Em vez dele orar a Deus, faz esse casal se casar, já que eles estão transando no motel, faz eles se casarem. Em vez deles orar assim, eles dizem, não, Deus vai abrir a cova. Agora, se for a filha do pastor dando o quê? Dando beijo. Ah, se for a filha do pastor dando beijo, ele não faz isso. Mas se for a filha de outro, meu amigo, eita, que Deus está abrindo a cova, que Deus vai lascar, que Deus vai matar, está impuro e tal. Bem, não estão. Então vamos orar assim, Senhor, que casem. Isso aconteceu quantas vezes na minha igreja? Quantas vezes, pastor? Sim, eu vinha da cidade vizinha, pastor. Sim, aquele casal de noivo saiu de dentro de um motel. Foi. Era ele mesmo? Aí ele, era, pastor, eu vi. Mas você tem certeza? Olha, eu não posso fazer nada sem certeza. Eu sabia que eles transavam. Eu ia fazer o quê? Orar contra o casal? Não, eu orei para eles casar. Sabe quem é que fez o casamento deles? Eu fiz o casamento deles. Mesmo que depois eles se levantaram contra mim por causa de política. Se levantaram contra mim porque eu era secretário do prefeito e eles odiavam o prefeito. Aí ficaram contra mim ferra-fogo, querendo me comer. Mas eu nunca disse nada, eu sabia de tudo. Mas eu não era dono, quem era dono era ela. O dono do treco-treco é ela e ele. Se o pai e a mãe não estão reclamando, quem é o pastor para reclamar? O que é que eu fiz? Não é que eu seja justo e puro, não, que eu sou um homem pequeno e falho. Querem que eu seja perfeito, mas eu não consigo ser perfeito, como diz a canção, né? Mas nesse caso aí, eu acho que agi certo. Quando o presbítero chegou para mim, ó, fulano está transando lá na cidade vizinha, foi visto. Foi mesmo? Tem certeza? Tenho, pastor, tenho. Rapaz, guarda essa informação, se você ver de novo, é claro que eu sabia. Hã? Pastor é convivente com o pecado. Eu vou cuidar da vagina de ninguém, rapaz, cada um que cuida da sua. Eu vou orar para ela casar. E eles casaram. Casaram e ele é um bom cidadão, mesmo que ele foi contra mim, mesmo ela calada, ela na dela. Tá entendendo? Ele é homem, ela é mulher, ela gosta de homem, ele gosta de mulher. Eu ia fazer o quê? Botar um tampão, é? Não tem cadeado não, meu filho. Isso não tem cadeado, que dizera meu avô. Ei, bebê, esse negócio não tem cadeado não. A porta é aberta, é só empurrar que entra. Que é isso, vovô? Vovô era meio safadinho. Esse negócio não tem cadeado não, viu? Se bater na porta e empurrar, entra até... E você tem cadeado não. E se tiver cadeado, o chaveiro fica rico. É mesmo? Você vai estar guardando vagina de ninguém, rapaz. Pastor que quer guardar a vagina dos outros, guarda da mulher dele e das filhas. Mas ninguém guarda não. Cada um que guarda a sua. E aí, eu disse, não, olha, vamos manter isso em segredo, tá? Porque a gente não tem certeza. Não tem, eu vi. Calma. Olha, eu vou me preparar aqui, que eu sou muito brabo. Eu vou lascar ele, mas tem que ter certeza. Diante de Jesus Cristo. Eu fiz uma campanha de oração para eles casar. Casaram, hoje tem filhos. Ele é um homem bonito, alto, grandão. Ela é grandona também. Filhos lindos, né? E depois eles deram o troco para o senhor, não foi para deram. Depois ele, como eu era secretário do prefeito, eles quiseram até bater nele, foi. Mas não tem problema não, o bem que você faz a Deus. Isso aí eu trago no meu coração. Nem eles mesmos sabem que eu sabia. Nem eles pensam que eu acho que eles eram virgem, os dois eram virgem. Então, a oração contrária existe. Porque ninguém quer a felicidade dos outros, quer só a felicidade de si, é muito difícil. Então você não pode entrar nas questões alheias. Se o namorado está dando, se não está dando, se está pegando, não está pegando. Você tem que orar para que Deus coloque a sua mão e ajude. Eu acho assim. Agora, você vai para um pastor radical, o pastor, eita, que vai dar uma doença, eu já estou vendo a morte, já estou vendo ali. Isso é oração contrária. Se fosse a filha dele, ele não fazia isso, não. Eu já vi pastor fazer isso, mas a filha era... obrigado, meu amor. Olha, o caputinho, né? Não, café com leite. Delícia, obrigado, viu? Tá quente, parece que saiu do fogo. Assim, esse negócio da igreja ficar se metendo demais, o pastor ele tem que pregar a palavra, pedir para cada um se consertar,
Quando souber do erro de alguém, tentar jogar água e não gasolina. Está entendendo? Por isso que tem que haver uma preparação ministerial. Porque o pastor ele vai saber dos podres de muita gente. Não pode discriminar. Você tem que compreender. Não é que você vai conviver e apoiar. Mas você não é dono de pênis, de vagina de ninguém, de bunda de ninguém. Você está entendendo? Então o cara sabe de um caso ali, o cara, em nome de Jesus, tem gente em pecado aqui, olha Deus matando, olha Deus matando, olha Deus vai matar, vai. Meu irmão, isso é oração contrária, isso é balão. É santidade. Para ele é santidade, mas se a filha dele estiver dando na moita, ele não faz isso não. Eu aposto, eu já acompanhei vários casos assim. O cara amaldiçoou no casal, transou e a filha com a molesta. Então assim, quando é no nosso, aí é refresco, entendeu? Quando é dos outros, quando é nos outros. Quando é no buraco dos olhos dos outros, é refresco. Quando é do da gente, arde. Né? Então, assim, cada um tem o seu quadrado. Não estou ensinando a você ser pastor, que quem é pastor, eu não gosto nem de tratar pastor, porque sabe demais, então fique sabido. Mas, assim, se você é um líder, você não deve se acoloiar com ninguém errado. Porém, você também vai saber dos babados, dos moídos, do chifre, dos babados, das vontades, dos tesão, de tudo. E você tem que saber, sim, tá bom, Como é? Ou seja, você tem que... Não pode se assustar. Não pode se assustar. Então, a oração contrária e fuja. Quem faz para um, faz para outro. Se você encontrar uma pessoa, a pessoa em nome de Jesus... Eu orei, fulano se lascou, fuja dessa pessoa, que ele vai orar para você se lascar também. Quem fala mal dos outros, fala mal de você. Quem critica os outros, do jeito que criticou os outros, critica você. É só que é questão de tempo, né? Então, assim, faça o ritual anual, mensal. Pastor, eu só posso fazer um ritual de R$1. Pois faz! Você não vê na Bíblia falando lá da oferta da viúva? Tá entendendo? Eu não sei por que às vezes o cara no centro ou em outro lugar faz um propósito de 30, 40 mil reais, mas às vezes na igreja está com pena, aí Deus não recebe. Mas se você não tem, pastor, eu estou lascado, desempregado. Pastor, só pode dar 50 centavos. Pois dê, faça um propósito, veja o que você pode fazer. Compre 1 quilo de feijão. Lembre-se, tanto faz para Deus uma vela como 1000. Deus recebe quem deu 1000 velas, mas o cara só tem dinheiro para comprar uma vela. Então Deus recebe também. Entendeu? Então, não dá para a gente viver nesse mundo sem estar ou do lado de Deus ou do lado do diabo. Quem não está nem do lado de Deus nem do lado do diabo, leva para o lado dos dois. Está entendendo? Ou você se acoloia com Deus, ou você se acoloia com o diabo. Porque se você se acoloiar com o diabo te protege. Se você se acoloiar com Deus, Deus te protege. E se você não se acoloiar com nenhum dos dois, você está livre, vai levar a lapada dos dois. Então, um voto, pacto, a mulher não conseguia casar, fazia uma promessa. A pessoa tem que correr atrás. Você tem que acordar que o mal existe. O mal existe. Né? Agora, o 7º passo, esse é o 6º, né? Você fazer acordos, né? Você ter algum sacerdote. Porque às vezes a pessoa pensa, para eu ter um sacerdote, ele tem que conversar comigo todo dia, vir para minha casa comer feijão, tomar café. Não. Você tiver um elo de ligação, eu tenho pessoas que estão na Alemanha, eles só conversam comigo no mês de dezembro. Até esse mês de dezembro agora eles não conversaram não deu tempo. Eles têm votos, são ligados a mim há mais de 5 anos. Tem outros que é 10, outros conseguiram casamento, filhos, mulher. Então, existe um elo de ligação. Ele não falou comigo esse ano todinho, vai falar agora, daqui para janeiro ele fala, daqui para o final de janeiro ele fala. Mas eu penso nele, ele é cantor lírico, está lá nas Alemanha, mas eu penso nele. Independente de eu pensar, o sacerdote, me diga uma coisa, a mulher do fluxo de sangue, qual foi a conversa que a mulher do fluxo de sangue teve com Jesus? Nenhuma. A mulher do fluxo de sangue, ela acreditou, foi por trás, tocou em Jesus e o milagre saiu. E Cristo não sabia quem era.
Cristo não sabia quem era. Isso aqui é um exemplo que, independente do sacerdote, se você fizer um bem a uma pessoa, você gera uma ligação com essa pessoa, mesmo que essa pessoa não saiba. Mesmo que essa pessoa não saiba. Até caixinha de Natal. Quando você for dar caixinha de Natal, aí o pessoal diz, obrigado, caixinha! Quando você for dar caixinha de Natal, você diz, quero não. Bota lá a caixinha de Natal. Porque se a turma lá gritar, obrigado, caixinha, você já recebeu sua glória, Cristo falou. Mas no momento que você faz a caixinha de Natal e não diz nada a ninguém, você gera um elo de ligação. A mulher passou meses tentando falar comigo, e conseguiu falar com a Cione, aí mandou as fotos do filho, da criança, do marido. Ela fez o voto da aliança bendita para ter um homem e ter filhos. E ela teve homem e tem filhos. Mas ela não conseguia entrar em contato comigo, porque infelizmente a gente não consegue ser divino. Não consegue, não dá. A gente não dá conta. Mas ela disse, mostre lá para o pastor, que foi junto com o ministério dele, que a gente conseguiu essa bênção do Senhor. E quando eu vi a criança, vi a mulher, eu chorei de emoção. Então, o elo de ligação, eu quero ligar uma ligação com o Papa. Você não consegue falar com o Papa. Você pode fazer um elo de ligação. Aí tem um vídeo nosso, como gerar um elo de ligação e mascote. Porque o pastor, um padre, é um elo de ligação. E outra coisa, depois que conseguir a bênção, você pode até não seguir mais o pastor, o padre ou o espiritualista, mas não fale mal dele não, senão cai tudo. A gente estava vendo na televisão uma mulher que fez um pacto com um grande espiritualista do Brasil. Ela sentando o pau no espiritualista, né? E eu só olhando para ela. Ela está pedindo para perder tudo que conseguiu. Aí vem um raio, bate no carro dela, tal. Tá entendendo? Se ela conseguiu alguma coisa com aquele espiritualista, ela tem alguma queixa dele, fique para ela. Quer se amostrar, então vai tirar. Porque aquele espiritualista ali, eu não concordo nem deixo de concordar. Ele tem a religião dele. Mas ela não procurou ele? Ele foi na casa dela? Ele foi atrás dela? Não, ela que foi atrás dele. Fez pacto, fez tudo e tudo deu certo. E ela está reclamando de quê? Não, porque ele ficou olhando para minha bunda, não sei o que. Pois pronto, porque você mostrou. Aí ele se lasca. Se você faz parte de uma igreja e não concorda com o pastor, saia dela. O que você está fazendo numa igreja que não concorda? Você está entendendo? Mas não saia atirando. Porque as bênçãos que você recebeu naquela igreja cai toda por terra. Você está entendendo? Quem está entendendo o que eu estou falando? Então, assim, eu vi já 2 entrevistas com essa mulher. Ela sentando o cacete no espiritualista. O espiritualista foi preso, se amostraram muito em cima dele, né? Tal, eu não quero saber. Ele tem a vida dele, eu respeito ele, tá? Mas eu achei feio a atitude dessa mulher, que ela é muito famosa no Brasil, e ela conseguiu fama fazendo um pacto com ele. Você está entendendo? Agora posa uma de virgem, que ela não tem virgem nem ouvido, de santa, para acusar aquele que orou por ela. Eu não quero saber a religião dele. Não quero saber se ele é pastor, se ele é espírita, eu não quero saber. Eu quero saber que ele fez o pacto com ela. E ela foi atrás dele. Então, pare de falar merda. E fique na sua. Porque é o seguinte, se você sai da igreja católica, recebeu muita bênção da igreja católica, você perde. Não dá para você sair da igreja católica sem falar mal da igreja católica. Não dá para você sair da igreja do crente sem falar mal do crente. A gente tem que falar mal, teve um ex-padre que eu gostei muito dele, que eu gosto muito dele rezando em latim, lendo a Bíblia em latim. A Bíblia dele toda era em latim. Aí ele virou crente, os crentes começaram a dar oportunidade a ele, a mesmo de honra e tal, porque ele era ex-padre e tal. Aí ele falando mal da igreja católica, eu digo, olha, tu só é alguma coisa por causa da igreja católica. Ele ficou assim. Tu pensa que os crentes e os pastores iam dar oportunidade a tu, se tu fosse um Zé Ninguém? Eles dão porque você foi católico 20, você foi padre 20 ou foi 30 anos. Você fala em latim,
Tudo que você aprendeu a falar foi lá. Então vire pastor, mas não precisa ficar falando mal da igreja mãe. Porque tudo que você tem, inclusive a batina, a unção, foi lá que você conseguiu. Vire crente, bota sua igreja, igreja do Deus Todo-Poderoso e vai embora. Mas nós temos esse problema. Aí a questão do sacerdote mascote é esse. Você está com um sacerdote mascote, aí você dá oferta, você dá dízimo. Todo sacerdote precisa de dízimo e oferta. Não vai dizer isso não. Não existe pastor no mundo, nem espiritualista, que não queira uma oferta. Isso é mentira. Todo pastor vive disso. Porém, quando sair, não recebeu nada desse cara, saia quieta. Saia quieta. Você não vai se limpar sujando os outros. Aí porque tudo que você recebeu desse pastor, através dele você perde. Entendeu? Então, quando você gera um sacerdote, é a mesma coisa de um santo. Você fez uma promessa com Santo Antônio. Aí você vai falar mal do Santo Antônio? Obrigado, meu amor. Muito obrigado, viu? Delícia. Você sabe o que é? Eu sei o que é. Uma canjinha. Não? Isso é o quê? Vai demorar, filha. Isso é canjinha de galinha, não? Não tem nada a ver com galinha. É galinha. Não tem nada de galinha. E o que é? Eu vou perguntar ao meu cósmico, tá? Então é o seguinte, preste atenção. Vai ser o que tu pede pra eu fazer. Não me lembro. Então assim, preste atenção. Eu recebi, deixa eu ver mais. Mas me diz aí que eu tô curioso. E é batatada? Olha, batatada com carne de charque. Que maravilha! Obrigado, meu amor. Eu adoro batatada. E quando o Alciano casou comigo, era batatada de manhã, de tarde e de noite. Aí era querendo agradar eu. Tome batatada. Batatada é quando você cozinha batata inglesa com charque. Aí fica uma delícia. Ou fica forte, né? Fosse um pirão. E botou quiabo, foi? Olha. Então, assim, todos nós, muito delícia, viu? Delícia mesmo. Então, Davi respeitou Saul, mesmo ele querendo matar ele. Temos que respeitar o Espírito Eterno. Marli Diniz. Sim, O que é charque, pastor? Ela não sabe o que é charque, não, Olha. Ela não sabe o que é charque, não. Carne de charque é Ceará, né? Uns chamam de carne de Ceará, outros chamam de carne seca. É charque. Charque, batata inglesa e quiabo dentro. Delícia! Então, Marli, obrigado pelo comentário, tá? Charque é carne seca. É aquela carne seca gordinha, muito gostosa com batata. É uma dedé. Sabe o que é dedé? Lilícia. Então, assim, você pode ter um sacerdote mascote. E o pastor, no momento que ele viver bem, que ele tiver paz, você também tem. A Bíblia mesmo fala sobre a lei do sacerdote. Veja aí, lei do sacerdote, Joilson de Assis. Existe uma lei que liga você ao sacerdote. Então, isso acontece no cristianismo, isso acontece no judaísmo. Até Cristo falou, mudou o sacerdote, muda a lei. No brahmanismo, na Índia. Na Índia, eu conheço pessoas que moram na Inglaterra e são riquíssimas. Mas eles pegavam na época o avião e iam para a Índia só para beijar a mão do seu sacerdote. Que era um velhinho, e o velhinho tinha uma casa lá de ajuda, e esse cara dava milhões. Ele ficou podre de rico por causa desse velhinho. Ele ficava com as pernas cruzadas, a barba batendo na barriguinha. Aí esse mega empresário da Inglaterra, ele é indiano. Ele pega o avião da Inglaterra, vai lá para a Índia. No quarto dele tem a foto do mestre dele, né? O sacerdote dele. Aí ele vai lá pedir a bênção todo ano, né? Todo ano. Chegava lá, o sacerdote. Aí uma troca.
como Isaac pediu comida, ele dava lá ao sacerdote o que ele queria, e o sacerdote benzia ele e ele voltava para a Inglaterra. Se ele limpar a bunda dele com 100 nota de dólar, mesmo assim ele é rico. E ele, quando esse sacerdote morreu, ele chorou como se fosse o pai dele. Ele ficou trancado dentro do quarto, ele se lamentou, ele se ajoelhou na frente da foto. Isso é adoração, pastor? Não. Isso é um tipo de sacerdote, é a lei do sacerdote. Os antigos sabem disso. Você pode ter vários sacerdotes. Seu pai é um sacerdote, sua mãe é um sacerdote, sua mulher é um sacerdote, seu marido também, um pastor. Então, assim, você tem um pai, você está rico, você tem que beneficiar seu pai. Porque no momento que você beneficiar o seu pai, você ficará mais rico. Você terá proteção. Mas quantos filhos ricos moram bem e os pais morrem de fome? Para não gastar dinheiro, né, pastor? Pois não gasta não, meu filho. Né? Então, assim, honra o teu pai e tua mãe e aumentarão os dias de vida. Existe um elo de ligação. Ninguém corta esse elo. Mesmo que o pai seja um safadão, a mãe uma safadona, a mãe está na vida, mas você vai lá e dá assistência a ela, dentro da sua força. Pastor, minha mãe só não vai traficar, se ela for traficante, alguma coisa, não vai traficar, mas ajude ela. Está no presídio, ajude. É um elo, é uma sacerdota, né? Ele dava honra a quem merecia. Isso seria honra, sim. Dá honra a teu pai e teus dias aumenta. Então o pai existe uma ligação. Mas meu pai, eu não gosto do meu pai, mesmo sem gostar. Você está entendendo? E quem não tem pai, pode arrumar um velhinho, está entendendo? Um pastor, é um tipo de sacerdote espiritual. O marido substitui o pai. Quem não tem mãe, a mulher substitui a mãe. Mesmo com raiva, que às vezes o cara tem raiva da mulher, a mulher tem raiva do homem, o cara manda ela se danar, vai se lascar para lá, mas você tem que cumprir tudo certinho. Você está entendendo? Porque é um tipo de sacerdote. Às vezes o homem tem uma raiva da molecha da mulher, manda ela se lascar, mas ele, se chover, ele liga o guarda-chuva e bota lá para ela não se molhar. Ele está com raiva dela? Tá. Mas ele sabe que ela é uma sacerdota. Entendeu? E assim por diante. O mundo dos sacerdotes, ele cresce muito. Eu sou sacerdote virtual. Sou sacerdote de muita gente. A responsabilidade é muito grande. Mas quem comanda não sou eu. Não tenho capacidade de comandar. Do mesmo jeito que Cristo dizia que não sabia quem tocou ele, às vezes eu não sei quem me beneficia. Às vezes eu não dou a honra que a pessoa devia dar, a pessoa dá uma oferta, às vezes eu não falo direito. Mas é Deus que vai te abençoar, não é questão de sacerdotal. Está entendendo? Verdade, pastor, faz parte dos conflitos familiares. Faz parte. Então, essa questão de você se proteger, né, pastor, minha ex-mulher é uma bruxa, uma safada. Pô, arruma uma mulher boa. Fique sem mulher que você sofre até acidente. Procure outra mulher boa. Contra uma mulher, só outra. Contra um sacerdote, só outro. Entendeu? Então a pessoa tem que correr para o lado certo. Pastor, o sacerdote falando jogou praga. Então tem que arrumar um que quebra a praga. Então, os passos para você evitar feitiço, né? O sétimo passo, deixa eu ver qual o passo que eu ia no sexto, né? Gerar um sacerdote. Deixa eu ver aqui. Ter mascote. Ter mascote. O sétimo é gerar um sacerdote, que eu acabei de falar. Sétimo passo. Gerar sacerdote. Por exemplo, sacerdote. Eu falei como gerar sacerdote, L de ligação. Você quer uma ligação com o pastor Joilson, escreva uma carta para ele. Né? Mas o pastor Joilson, eu liguei tanto, o senhor não me atendeu. É limites que nós temos. Mas podemos ser seu sacerdote, sim. Independente da gente conversar ou não. A gente não está conversando ao vivo, né? Aí eu falei sobre como conseguir, como fazer. Existem vários tipos de sacerdote. Mulher, homem, filhos, marido, né? Eu falei aí sobre sacerdote. Para você ter um L de ligação, esse L de ligação tem que se renovar. Você não pode dizer, você é meu sacerdote e passar 200 anos sem vê-lo. Tem que ter um L de ligação. Esse L de ligação pode ser a igreja, pode ser um saco de cimento, uma cesta básica.
alguma coisa que gere você a ele. Cristo disse, quem foi que tocou em mim? Quer ver, o sacerdote não sabe. As coisas acontecem no inconsciente. Mudou a lei, mudou o sacerdote. Agora sim, como gerar um sacerdote bom? Como gerar um sacerdote bom? Bom é Deus, né? Mas tem sacerdotes que não vale a pena. Por quê? Tem sacerdotes que não abençoam. Como é que ele recebe um dízimo e não abençoa? Como é que ele não gosta de prosperidade? Sacerdote que gosta de provação e luta, se você for ligado a ele, você terá provação e luta. Você está entendendo? É como rei ou político. Se o político for bom, a energia do político não é só as ideias, não. Faz com que a nação ande. Se o político for ruim, o coração do político for ruim, a nação vai mal. Pode ser que as ideias sejam tão boas, mas só vai para trás. Mesma coisa o sacerdote. Mudou o sacerdote, muda a lei. Então, Melquisedeque foi sacerdote de Abraão. Sim, sacerdote. Abraão disse, Melquisedeque, mel, você é meu sacerdote. Quando a gente diz você é meu sacerdote, isso foi 4.000 anos antes de Cristo. Aí, como é que Abraão, hein, Zelma? O que Abraão fez para ter Melquisedeque como sacerdote? O que Abraão fez? Diz aí. Quem vai me dizer? O que Abraão fez? O que Abraão fez? O que Abraão fez para que Mel fosse sacerdote dele? Quem vai acertar? Dole 1, dole 2. Fez um voto. Qual foi o voto? Deu o dízimo. Soraya Salles. Sacrificou no altar? Não. Deu o dízimo. Ele deu tudo que ele ganhou em Sodoma e Gomorra, com os reis de Sodoma e Gomorra, ele entregou para Melquisedeque. E Melquisedeque recebeu, tá? Melquisedeque disse, não, rapaz, que é isso, menino? Que é isso? Não, ele recebeu. Quando a rainha de Sabá quis fazer um pacto com Salomão, o que ela fez? O que é que ela fez? Voto, dízimo, ofereceu animais no altar e os corvos também tentaram comer. Não, ali é com Deus. Viu, Cristina? Aqueles animais no altar foi com Deus, não foi com Melquisedeque, não. A parte de Melquisedeque foi só o dízimo. Ele se voltasse vitorioso da batalha, daria o dízimo de tudo que despojou. Exato. Voto de paz. Geralda Paz diz, ela deu 666 quilos de ouro para Salomão engravidar ela. Foi o pacto de Sabá com Salomão. E Salomão aceitou. Salomão não era rico? Salomão era um mercenário, era? Aí eu pergunto para você, Salomão era podre de rico. Ninguém, segundo a própria Bíblia, teve tanto ouro quanto Salomão. E sabe onde era a maioria do ouro que Salomão pegava? Aqui no Brasil, na Amazônia. Era Ofir, Amazônia. Melquisedeque é um anjo, né? Deu o dízimo, criou um elo de ligação. E dando que se recebe. Aí ele recebeu. Quando ele recebeu, o elo foi ligado. Entendeu? Se ele não tivesse recebido, então, a forma do sacerdote rejeitar, ser sacerdote de qualquer pessoa, ele não receber mais nada dessa pessoa. Nem um copo d'água. Mas um copo d'água que você der, você gera um elo de ligação. E esse elo de ligação é muito forte. Muito forte. Muito forte mesmo. E vai ficando forte a cada dia que se passa. Pode-se ter mais de um sacerdote? Pode. Existem vários tipos de sacerdote. Você deve evitar o sacerdote da calamidade. Aquele sacerdote que prega a calamidade e a lasqueira. Porque o coração dele é para isso. Você está entendendo? Aí você, pastor,
meu sacerdote é gordo, é rico, é abastardo, aí é que é bom. Porque aí a energia dele vai pegar em você. Você está entendendo? Sacerdotes também têm problemas. Mas quanto melhor ele viver, mais o povo que segue ele viverá. Isso acontecia na Índia, com o menino Deus, que era um sacerdote. Isso acontecia na Índia, com os Dalai Lamas, no Tibete. Então, quando você tem um tibetano, aquele tibetano é podre de rico. O pessoal não quer saber. No fundo, o povo não quer saber se o sacerdote é rico. Né? Diz que quem derruba sacerdote é mulher. Não é dinheiro. Quanto mais o sacerdote tem dinheiro e está bem de vida, parece que a igreja gosta. Que a igreja diz, se ele está bem, tá entendendo? Alguns ficam dizendo, fulano é rico, blá, 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 blá. Entendeu como é a coisa? Quanto mais lá, esse rapaz que mora em Londres, a igrejinha lá do sacerdote dele lá da Índia, tinha coisa boa, ele ficava no chão, numa esteirinha, mas o carro dele é um Rolls Royce, uma coisa com dinheiro forte. Eu não ligava para isso, não. Você está entendendo? Pastor, Deus disse ao meu pastor foi comer uma picanha. Coma. Está entendendo? É a mesma coisa você ter um cachorro, o cachorro é um sacerdote, é um mascote, né? Aí o cachorro está gordo, está comendo bem, você vai achar ruim? Não, porque ali tem um elo de ligação entre você e ele. Né? Então, é melhor ter um sacerdote vida boa do que um que só deseja o mal. Porque tem sacerdotes que... e tem membros também que é assim. Tem membros que a pessoa, pastor, seja meu sacerdote. Porque o cara só pensa em miséria, em desgraça, em morte, em doença. O mundo já é cheio disso, né, gente? Você vai se meter nisso para quê? Sacerdote do caos. O sacerdote do caos sempre busca o caos. Porque ele vive disso. Ele acha que o mundo, Deus e Jesus punindo todo mundo e lascando todo mundo. Cada um tem uma mente, né, gente? Cada um tem uma mente. E se o sacerdote tiver uma vida financeira ruim? A questão é bom que o sacerdote tenha uma vida financeira estável, né? Mas se o sacerdote também tiver uma energia ruim, porque tem sacerdotes pobres, mas nem por isso ele deixa de ser sacerdote, tá? Mas se ele tiver problemas espirituais, que todo mundo tem, né? Mas se esse problema for muito sério, pode pegar na pessoa que está como membro dele. Lembre, mudou o sacerdote, muda a lei. Então tem uma lei. É a mesma coisa de presidente, prefeito. Quando o prefeito tem uma energia boa, mesmo ele falando merda, besteira, a coisa anda. Quando o presidente ou o prefeito tem uma energia ruim, mesmo ele dizendo maravilhas, vai tudo para trás. É um jogo de energia, tá? E a pobreza também tem muito, não é só financeira. Tá entendendo? Agora, deixando bem claro que sacerdotes também passam problema, porque sacerdotes são seres humanos. O sacerdote também separa, o sacerdote também pode ter uma dívida, o sacerdote também pode chorar. Nem por isso ele deixa de ser sacerdote. Saul não deixou de ser rei, mesmo com aqueles problemas todos, né? E Davi não matou. Então, assim, mas sacerdotes muito problemáticos, pode ser que passe para os seus membros. Agora o sacerdote mais perigoso que eu acho, seja ele qual religião for, é o que joga praga. Aí quem seguir ele está lhalhá. Tá o quê, rapaz? Lhalhá. Lascado. Estou escutando, pastor, a vozinha das crianças, fica tudo aqui, as vozinhas dos guri. Melquisedeque é um sacerdote eterno. O que significa? É um guardião, um anjo. Melquisedeque está desde o princípio conosco. Ele é o pai de todo sacerdote, pastor, padre, Dalai Lama, tudo. Vou ver a religião, a área de Melquisedeque é religião. A área de Miguel é a guerra, é a política. Miguel é político.
Então, assim, e se o sacerdote tiver uma vida financeira ruim, possa ser que até uma ajuda que você der volta para você. É como fosse uma terra. O seu sacerdote é como fosse uma terra que você planta. Tem terra boa e tem terra ruim. Mas tem terra boa cheia de mato. Tá entendendo? Ou seja, ninguém cuida. Entendeu como é a coisa? Então, na troca do sacerdote, não se deve desprezar o que passou pelo novo. Porque Deus nunca faz isso. Deus nunca despreza o que passou pelo novo. Deus nunca desprezou Israel. A igreja entrou, mas Deus não destruiu Israel. Israel continua potente. Quem manda no mundo hoje é Israel. Os donos do mundo chamam-se judeus. Quem manda no mundo é eles. Deus nunca desprezou os judeus. A igreja se levantou, Cristo se levantou, mas Deus não despreza. Deus não faz assim, por causa de fulano eu desprezo cicrano. Por isso que a Bíblia diz, Deus porventura rejeitou Israel? Não. Deus disse, os gentios vão comigo também, mas eu não desprezo você. É a mesma coisa de um pai desprezar um filho por causa de outro. Às vezes o próprio filho se despreza, que tem filho que é desmantelado da vida. Tem filho que é difícil o pai ajudar. Ele mesmo se autodespreza, ele mesmo se autorrejeita, se lasque. Agora, um pai não deve rejeitar um filho por causa de outro, a não ser que esse filho queira ser rejeitado, né? Porque às vezes não é o pai, mas é o filho que fica botando bronca e começa a competir com o outro sem motivo nenhum. A questão é, pastor, eu tive tantos anos com aquele sacerdote, recebi pactos, votos, bênção dele, pronto. E agora? E agora nada. E agora o que você quer? Não, eu quero outro sacerdote, tudo bem. Passa para outro. Você não precisa destruir o passado para construir o presente. O passado não se destrói, ele se interioriza. Você está entendendo? Pastor, eu tive um sacerdote que era espírita, virei crente. Deixa o sacerdote espírita quieto. Você não precisa falar mal do sacerdote espírita, porque você agora é crente. Pastor, eu tive um sacerdote, um padinho, né? Um padinho. Pronto. Agora eu sou crente. Pronto. E aí? E aí nada. Vire crente e escolha seu sacerdote crente e vai-se embora. E o outro? O outro, Deus abençoe. Foi bom enquanto durou. Você está entendendo? Então, assim, a questão do sacerdote é uma das formas de você se proteger das macumbas, dos feitiços, porque o sacerdote, ele está para abençoar. O sacerdote que não abençoa seu povo é tolo. O povo tem que vencer, tem que sair do lugar. Porque se o povo não vencer, ele também não sai do lugar. É uma questão de lógica. Como é que eu vou ter uma igreja bênção? Como é que eu vou crescer, eu vou construir, vou pagar um pedreiro, se o meu povo não cresce? Se o meu povo não cresce, eu também não cresço. Então tem que abrir o bocão e abençoar. Pastor, tome 50 centavos, vai em nome de Jesus, pá, lança a bênção. E a pessoa que deixar o sacerdote que está me ouvindo agora, você tem que ter na cabeça que ninguém é preso, né? Cada um faz o que quer. Ou seja, a Bíblia diz, eu sou a porta, e quem entrar por mim, entrará e sairá e achará pastagem. Cristo não disse, aquele que entrar em mim não pode sair. Aquele que entrar em mim sair é amaldiçoado. Não. Entrará e sairá. Não está na Bíblia? Você quer Bíblia? Tome, briba. Dá o Google aí, dá o Google. Tome, briba. Entrará e sairá. E achará pastagem. Entendeu como é a coisa? Já houve membros meus que apareceram há 10 anos atrás, desapareceram. Agora apareceram de novo. Sejam bem-vindos. Só não é bem-vindo quem sai atirando, né? Quem sai atirando não é bem-vindo, não. É a mesma coisa com o namorado. Você tem um namorado, o namorado não quer mais, vai com Deus. O amor está aqui. Vai com Deus.
Esse sorriso meu, amor meu, não, se lasque não, vá com Deus. Se a mulher for amaldiçoada, todo namorado que tiver, é todo mundo amaldiçoado, que todo mundo é ex. Entendeu? Eu conheci uma mulher que a filha dela, todo namorado que namorava e deixava, ela amaldiçoava. Aí ela chegou pra mim, eu tinha até os olhos na filha dela, sabe? Aí ela disse, ó, fulano deixou minha filha, eu joguei uma praga, caiu da moto, quebrou o pé. Ciclano deixou minha filha, eu joguei uma praga, era tudo em queda. Um caiu de uma árvore, outro caiu de uma moto. Aí eu falei, ih. Ou seja, a pessoa que namorar com sua filha tem que casar com ela, é? É namorar para casar, pastor, sim, mas é obrigado. Então ela já ia amaldiçoando um bocado de gente. Não é assim, gente. Tá entendendo? Vamos dizer que a mulher namora 10 namorados antes de casar. Então os 10 ela amaldiçoa. Coisa de burro. Coisa de burro. Mas ele disse que eu era feia. Aí a gente não sabe reagir, não. Se alguém disser que você é feia, você diz que você que tá na moda. Não sabe, não, é? É só para guardar, não guarda nada. Se alguém disser, tu é isso, eu digo que tu também. Pronto, se lasque. Depois tu me perdoa e eu perdoo tu. Se alguém dá uma tapa, eu dou também. Aí depois nós se perdoa, tá? Não é para se perdoar? Esse negócio não. Então, assim, ter um sacerdote, um mascote, pode te livrar de muitos males. Tá? Quantos animais ficam na frente quando uma macumba é enviada? Quantos? Né? Porque existe a lei do mascote e a lei do sacerdote. E eu abençoo a todos vocês que me assistem todos os dias às 3 horas da tarde. A gente vai até, ó, agora são 7, eita, 7h11, uau, são 7h11 da noite. Vejo Marinha, 7h11 da noite, ó, da noite, vejo Marinha, olha que maravilha, quase 3 horas no ar, falta 2 minutos para 3 horas. Graças a Deus, né? Eu abençoo vocês em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E termino com essa palavra. Se alguém der um copo com água a um dos meus, em qualidade de profeta, receberá 100 vezes neste mundo e depois a vida eterna. Deus não ficará devendo a ninguém. Se proteja. Se proteja. Use o voto, o pacto, a aliança bendita. A aliança bendita é um pacto que nós fazemos há muitos anos. Quanto mais fica antigo, mais ele fica forte. Veja em nosso canal Aliança Bendita, Joilson de Assis. Tá? Então, muito obrigado, eu te abençoo em nome de Jesus. Você que está do outro lado aí, nos ouvindo, caladinha. Muito obrigado, tá? Eu te abençoo em nome de Jesus, com toda a minha fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Volta o vídeo um pouquinho. Se você ficou com dúvida em alguma área, volta o vídeo um pouquinho, tá certo? Ok? Então, Deus vos abençoe e vos guarde em nome de Jesus. O Senhor é o meu sacerdote virtual. Cristina. Obrigado, Cristina! Deus te abençoe, Cristina. Muito obrigado pelos seus comentários. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pastor, é difícil ver o senhor no sábado, né? Estou muito feliz hoje. Que maravilha, Geralda. Estamos aqui. Que maravilha. Volta o vídeo, tá? Quem assistiu, que chegou agora.